Neste vídeo vou mostrar como podes começar a investir em 4 passos. E em cada um destes passos vou-te dar dicas e livros para te ajudar. E o primeiro passo para tu começares a investir é poupança. Tu vais ter que começar a criar hábitos de poupança. Isto porquê? Primeiro, porque vai-te permitir adquirir bens ou serviços sem recorreres a crédito e com isso poupas em comissões e juros. E segundo, esse mesmo hábito de poupança vai-te ajudar a construir o fundo de emergência. O fundo de emergência é a base de tudo. É ele que te vai permitir dormir descansado quando o mercado começar a descer. Quando tu vires os teus investimentos a perder 10 ou 20%, tu ficas muito mais descansado tendo um fundo de emergência. Tu não podes começar a investir sem teres adquirido primeiro o hábito da poupança e sem teres um fundo de emergência. Aqui, como dica de hábito de poupança, tens aqui uma técnica que é infalível. Que é, quando tu recebes o teu vencimento, deves logo guardar uma certa parte desse vencimento e deves logo pô-lo de lado. Aqui tu podes utilizar, por exemplo, os depósitos a prazo e os certificados de aforro. A ideia da poupança não é fazer crescer o dinheiro. A ideia da poupança é nós criarmos o hábito de pouparmos e depois termos o fundo de emergência, e esse fundo de emergência tem que ser em produtos que tenham garantia de capital. E como tal, os depósitos a prazo e os certificados de aforro são os ideais. Depois aqui, como livros, posso-te recomendar os livros do Contas Poupança. Tenho aqui 2 até. Os livros são muito bons para um objetivo de nós podermos fazer render mais com o nosso dinheiro. Não é propriamente para fazer investimentos, é mesmo para nós pouparmos. E estes livros são realmente muito bons. E o segundo passo é conhecimento. Este é o teu primeiro investimento. E é ele que te vai permitir ganhar dinheiro. E isto porquê? Porque nós só devemos investir em coisas que percebemos. Se não percebes nada de ações, não vais investir em ações. Vais primeiro aprender tudo aquilo que há sobre ações e depois então investes em ações. É isso que te vai permitir não cometeres erros. Teres uma melhor análise e, como tal, tirar um melhor rendimento de ações. Se tu ainda não dominas nada sobre este mundo dos investimentos, então eu aconselho o livro O Pai Rico, Pai Pobre. Abre-olhos para este mundo dos investimentos. É ele que te vai permitir dar-te a entender o que é um ativo e o que é um passivo. É ele que te vai dar a permitir e explicar-te por que razão é que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres continuam na mesma pobres. Portanto, dá-te uma visão aqui global da coisa e é muito interessante a maneira como ele é. É um livro também acessível, portanto, é interessante. Se estás a começar mesmo, começa por este. E depois de leres este, podes ler um outro livro do grande senhor para mim, que é o John Bogle, um dos fundadores da Vanguard, o grande investidor em índices. É muito graças a ele que nós hoje, nos dias de hoje, investimos em ETFs. É muito devido a este senhor, John Bogle. E ele escreveu um livro que é The Little Book of Common Sense Investing. E exemplifica como nós investindo em índices, estou aqui a falar do índice do S&P 500, de um índice mundial de ações, conseguimos bater a maior parte dos fundos de investimento. E nós, como, digamos, amadores, vamos tirar uma maior rentabilidade se investirmos neste tipo de índices. Portanto, só para tu aqui teres uma ideia, o índice S&P 500, ao longo do tempo, tem tirado uma rentabilidade média muito próxima dos 10%. Portanto, 10% é uma boa rentabilidade. Se não, repara, imaginando que tu investes no índice do S&P 500, não começas com nenhum dinheiro. Vais começar a contribuir com 100 euros por mês, ok? Faltam 30 anos para a reforma e vais ter os tais 10% ao ano. E vamos colocar aqui uma variação de 2%, ou seja, pode não ser bem 10%, pode ser 8% ao ano ou pode ser 12% ao ano. Vamos então aqui calcular. Repara que ao fim de 30 anos vais ter praticamente 200 mil euros. Portanto, aqui acaba por ser a base. Tu, ao investir num destes índices, a render mesmo 10%, o que já é muito bom, acabas por ter uma base de investimento espetacular. Porque é uma forma muito passiva, não tens de estar preocupado em analisar continuamente empresas. O próprio índice faz isso por ti. É das melhores formas de tu investir. E tu só com estes 3 passos, portanto, com a poupança,
com o conhecimento e com investires num índice, estás a ver que ao final de 30 anos podes perfeitamente ter 200 mil euros. Agora, é claro que se tiveres a felicidade da variação ser, em vez de ser 10, ser 12, repara que ao fim de 30 anos tens quase 300 mil. Né? E se for inferior, tens 135 mil. Portanto, isto aqui, estamos a falar de 100 euros. Mas agora imagina que tu tens 5 mil euros. Começas com 5 mil. Começas com 5 mil e vais na mesma manter os 100 euros. Vamos então aqui agora calcular. Repara como 5 mil euros no início, ao fim de 30 anos, representa 284 mil euros. E agora repara como aqui a diferença de 2% pode logo te dar 439 mil euros. 30 anos todos nós vamos ter pela frente. Eu, que já estou na casa dos meus 40 e muitos, eu acredito perfeitamente que posso ter mais 30 anos pela frente. Portanto, se eu tiver agora 5 mil euros para investir e conseguir investir num índice como o SP500, 100 euros por mês, eu posso perfeitamente, daqui a 30 anos, ter esta quantidade de dinheiro. E agora, vamos entrar aqui no quarto passo. E o quarto passo qual é? É aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá. Portanto, para além de nós estarmos a fazer um investimento, que eu considero um investimento base, que é nós estarmos a investir num ETF de índice, nós também devemos ter uma parte do dinheiro para aproveitar oportunidades. Essas oportunidades vão dar-nos aqui um rendimento extra. Ou seja, nós, com o SP500, podemos estar um rendimento médio na ordem dos 10%. Com as oportunidades, nós podemos fazer subir esse rendimento. Eu quando falo aqui em oportunidades, o que é que eu estou aqui a querer dizer? Por exemplo, nós estamos neste momento no ano 2022 e o mercado tem estado a descer. E há empresas que começam a ficar com preços abaixo daquilo que é o valor da empresa. O Sr. Warren Buffett costuma dizer que preço é o que nós pagamos, valor é o que nós recebemos. E nós vamos, nesta fase aqui, quando nós já temos um bom conhecimento, já estamos a investir em ETFs, nós vamos começar a ter aqui aquilo que se chama uma lista de favoritos. Uma lista que já está com análises feitas por nós. Nós já começamos a ter aqui 10, 15 empresas em que já só estamos à espera que elas atinjam aquele valor. Que valor é esse? Por exemplo, nós fizemos uma análise a uma empresa. Essa empresa tem um valor de 100, mas só vamos comprar quando ela atingir os 80 euros. Quando ela tiver dos 80 para baixo, começamos a comprar. E então nós temos toda essa análise feita. Entretanto, a empresa baixou dos 80 euros, nós revemos a nossa análise, vemos se as condições se mantêm e sim, investimos e aproveitamos uma oportunidade que o mercado nos está a dar. Portanto, já estão aqui mais ou menos a perceber a ideia. Portanto, ou seja, nós vamos ter sempre que fazer análises e vamos ter que aproveitar essas oportunidades que o mercado nos dá. E aqui, como livros, eu vou aqui até recomendar 2. Posso recomendar aqui este, Como Enriquecer com Warren Buffett. É um livro que é de fácil leitura, não é difícil e que mostra como é que o Sr. Warren Buffett investe. É bastante interessante, principalmente para quem está a começar a investir. Portanto, podes pôr aí na tua lista do conhecimento. Depois, como outro livro, para mim, o meu livro favorito que eu gostei mais de ler até agora de investimento, é este livro, One Up on Wall Street, do Sr. Peter Lynch. Este senhor aqui era um gestor de fundo de investimento e o fundo que ele geria, enquanto ele o geriu, tinha uma rentabilidade média anual de 29%. 29% é muito. É uma rentabilidade absurda. Portanto, eu não digo que nós atinjamos estes valores de 29% por ano, porque é complicado, mas por que não tentar? E este livro também tem algumas fórmulas, portanto, vê o big picture da empresa e depois é tentar analisar os seus números, ver se estão coincidentes e ver qual é a sua potencialidade para o futuro. Portanto, é um livro de muito fácil leitura. Infelizmente não consigo encontrar em português, só está mesmo disponível em inglês. Mas é assim, é espetacular. É um daqueles livros que eu não me importo ler uma vez por ano. Portanto, e para mostrar que 29% é mesmo muito, vamos fazer ali uma simulação aqui no computador para ver quanto dinheiro é que nós conseguimos gerar com 29% ou outras brincadeiras. Vamos lá. O Sr. Peter Lynch, vamos lá fazer uma simulação. Eu não vou começar aqui com nada. Ora bem, como eu vou investir a maior parte do dinheiro no ETF, eu não vou investir os 100 euros como falei há um bocadinho. Portanto, eu vou investir, vamos lá imaginar, 30 euros. São 30 euros que eu vou reservar por mês, durante o mesmo período dos 30 anos. A taxa de rendimento, pronto, 29% é demasiado.
Eu vou por 20%, para aproveitando as oportunidades, mas a boas análises, a variação da mesma de 2%. Vamos então aqui calcular. Vocês já estão a ver que 30 euros por mês, e esses 30 euros a renderem 20%, estamos aqui a falar de quase meio milhão de euros. Portanto, passo 3 e passo 4, eu não preciso dizer mais nada. Se o senhor Pinter Leeds nos gerisse e fizesse então os 29%, já agora eu estou curioso quanto é que isto dava. Que é muito dinheiro. 2,5 milhões. Meus amigos, investir em conhecimento compensa. Fazer boas análises. Se não percebemos o negócio, não investimos. Se não percebemos o ativo, não investimos. A ideia é mesmo esta, é investir naquilo que nós conhecemos e fazer boas análises. Para essas análises precisamos de conhecimento. Investe-se em conhecimento, passo número 2. E neste processo todo, o que é que vai acontecer? Ora bem, nós vamos ter bons anos e maus anos. Neste momento, por exemplo, em 2022, estamos a passar um mau ano. O que é que significa? Significa que nós não vamos ter 20% de lucro. Significa que vamos ter uma rentabilidade negativa até. Mas isso não interessa, porque a seguir a uma recessão vem um novo período de expansão. E então, se nós continuarmos a investir com boas análises e aproveitando as oportunidades, esta taxa média pode ser possível. Não a de 29%. 29% é complicadíssima. Podemos fazer 29% num ano. Sim, até com um ETF podemos fazer isso. Mas ao longo de 30 anos, não. Eu não acredito. Não acredito nisso. Mas 20% ou 15% é possível. Já agora, aqui uma simulação dos 15%. Portanto, com 30 euros por mês, estamos aqui a falar de mais de 150 mil euros. E já vistes que, tendo os hábitos de poupança e o conhecimento, o resto é o mais fácil. Só tens que investir num ETF como base e depois, mediante o teu perfil, podes adicionar outros ETFs e depois aproveitar as oportunidades que a Bolsa dá. E aproveitando essas oportunidades, eu não estou aqui a falar, estes são números muito fixos, muito rígidos, não é? Mas que a longo prazo pode-se atingir valores bem altos. Eu agora deixo-te aqui um desafio. Portanto, agora vais pegar nestes 4 passos e vais esmiuçá-los. Ou seja, no passo da poupança vais arranjar técnicas para poupar dinheiro. No passo dos conhecimentos vais pegar nos livros que eu já te dei e vais adicionar mais livros. E pronto, o vídeo fica por aqui. Espero que tenhas gostado. Se gostas desta temática, inscreve-te no canal. E se gostaste do vídeo, se o vídeo trouxe valor, dá aquele gosto para ajudares aqui a crescer o canal. Despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.